para destrinchar a palavra. Não é para a sabedoria, não. A palavra da sabedoria. Ele dá a palavra que você precisa para dar para alguém, aconselhar alguém, algo que vem divinamente dele, não é nosso, para alguém. E tem direção espiritual. Olha que sai do âmbito da terra e vai para o céu. Porque quem dá é o Espírito Santo. A palavra da sabedoria dá entendimento às coisas de Deus e relações orientadoras. Aí tem um exemplo. Você quer ver uma palavra de sabedoria com você? Primeira Reis, sabe? Primeira Reis, capítulo 3, versículo 16. Um exemplo de um homem que tinha sabedoria para a sabedoria divina de Deus. Primeira Reis, capítulo 3, versículo 16. 3:16. Para a gente só introduzir essa história aí, que vocês vão entender o que eu estou falando. Primeira Reis 3:16. Então duas prostitutas foram falar com o rei Salomão, apresentaram-se diante dele, e uma das mulheres disse: Ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois de roubar, estávamos juntas, não havia nenhuma outra pessoa conosco na casa, somente nós duas estávamos ali. E noite o filho desta mulher morreu, porque ela se deixou sem direito. Ela levantou-se no meio da noite, enquanto estava com a serva em rosário, e o pôs na cama dele. Depois colocou o filho dela morto nos meus braços. Quando me levantei de madrugada e para dar uma mão ao filho, eis que ele estava morto. Porém, quando reparei nele pela manhã, eis que não era o filho que eu tinha dado à luz. Olha que situação. Vamos dizer que abacaxi. Uma mulher, o filho dela morre e ela troca e chega para o rei Salomão contando uma história e quem sabe que ele está falando a verdade, não? Porque se fosse eu dizia, vamos lá para DNA sempre, vamos fazer exame de DNA. Mas Salomão tinha esse dom de sabedoria, mas não era humano, era do alto. Na hora Salomão usa a sabedoria que Deus dá a ele e diz: a mão é uma espada aí, meu filho. E pega a espada e faz divino no meio. A criança. A que não era a mãe disse, mas a comigo não fica com ela. Já não era a mãe verdadeira, porque a mãe verdadeira era age de forma diferente. Não, se for matar, deixe ele com ela, a criança com ela. Salomão disse: dê a ela, pela atitude. Mas se fosse nós, o que é que nós ia fazer, irmão? Se chegasse para a senhora um abacaxi desse, para a senhora resolver, o que é que a senhora ia fazer? Se não tivesse de Deus a revelação, ia cometer injustiça. Se Deus não der o entendimento na hora, nós vamos cometer injustiça. Mas quem tem, aleluia, a palavra da sabedoria, ele vai saber ser orientado por Deus na hora de tomar decisões. Agora, quem não tem, certamente vai tomar decisões erradas, cometer injustiça, se não tiver a revelação de Deus. Vou correr por aí. A palavra da ciência. O que é a palavra da ciência? Não é ciência do sorvete, não é isso. A palavra da ciência é quando Deus, o Espírito Santo, dá capacidade ao crente de
naquela época, os discípulos estavam vendendo as fazendas e dando aos apóstolos, depositando, repartindo aquilo que eles tinham. E eles venderam e na hora que Deus chegou para ele, perguntaram: venderam por quanto? Eles venderam por frango, só que não por vinho. Ao que Pedro diz: tu deixaste Satanás entrar em teu coração e em Cristo. Como é que Pedro sabia? Ele tinha vendido alguns anos, tinha vendido por 1 milhão. E ele se dividiu por 100 mil. Na hora, Deus revela a Pedro que ele tinha vendido por um outro valor e estava vendendo. O que é que Pedro disse? Deixar Satanás encher o teu coração. Aí as portas aí. Ele é fulminado na hora. Não conviu não, deixa, mas ele foi fulminado. Entra Safira para dele. Vem desse pedaço por tanto, foi por tanto. Mentira. Ele disse não. Aí as portas ficaram ali. Ao que é o culto. Quando Jesus se foi ao cara para esse samaritano, no capítulo 4 de João, lutando, e tem aquela conversa, aquele diálogo, fala: Jesus, cara, eu tinha os dons todos dobrados, mas eu um exemplo, que aquela mulher diz e vai conversando, diz que ele não era por isso, vai conversando, porque eu não era samaritano, judeu, eu não se conversava, e fala sobre a água, tudo. Jesus disse: chama teu marido. Eu não tenho marido, disseste para ele. Tu tivesse 5, e o que tem não é teu. Quem foi que deu música para você, esse marido? Ela nunca viu Jesus nunca viu ela. Mas a revelação, Jesus tinha os dons, todos os dons, mas é só um exemplo.